em nome do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e do NAPS, né, o Núcleo de Ações e Programas Socioambientais, em nome do Programa Justiça Escola, né, dou a boa tarde a todos e desejo a todos nós que tenhamos esse fim de tarde, né, muito rico aí com as lições e as reflexões que a professora Ana Lídia trará para a gente sobre esse momento tão difícil que o mundo vive em em todas as searas, em todos os setores, né, e notadamente na área da educação, porque é uma esfera fundamental, né, de reflexão, né? A educação ela vive refletindo e retroalimentando de reflexões sobre o passado, sobre o presente e para que a gente possa construir o futuro. E essa pausa, né, que o mundo nos impôs, aí essa pausa involuntária, ela traz esses debates, né, nos diversos setores, na economia, na saúde, nas famílias, né, na convivência social, no trabalho, nas relações de trabalho, na forma que a gente oferta o nosso trabalho. Então, assim, para muita gente, como nós do judiciário, que estamos muito acostumados com o presencial, né, as audiências, né, as atividades são muito presenciais, então a gente teve que se reinventar muito nesse período todo. A gente ainda está aprendendo muito, fazendo alguns questionamentos e já que o programa Justiça Escola é o nosso braço, né, do qual a gente participa de forma direta e de forma bem inclusiva, né, para fazer essa ponte com a educação pública, principalmente. A gente dá as boas-vindas a todos, principalmente os outros professores da rede que estão aqui, os convidados, os que estão nos acompanhando. E eu passo a palavra, Paulo, para você dar prosseguimento aí de acordo com o que ficou programado, né? Antes da professora falar, acho que teria uma breve apresentação, e aí eu lhe devolvo a palavra, desejando mais uma vez a todos um final de tarde bastante rico, né? Produtivo, e que a gente saia daqui com novas ideias e com novas reflexões sobre esse momento todo. Ok, doutor. Boa tarde a todos. Agradecer a presença e a atenção de todos, especialmente da professora Ana Lídia, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, essa tarde importante. Eu vou passar a palavra para a Adriana. A Adriana fará um breve relato do nosso programa, do NAPS, e na sequência fará a apresentação da nossa palestrante. Boa tarde. Como o Paulo falou, eu vou fazer um breve relato do NAPS e do programa Justiça Escola, tá? Para os que não conhecem, terem assim, a oportunidade de conhecer um pouco o NAPS e o programa Justiça Escola especificamente. O Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte é um órgão vinculado à presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que tem como objetivo viabilizar e apoiar as ações e programas sociais ligados ao Poder Judiciário, nos municípios e comarcas, âmbito de atuação deste poder. O NAPS foi definido por meio da Resolução número 42/2013. O NAPS busca promover e ampliar a participação do Poder Judiciário junto à sociedade em seus diferentes setores, de forma a proporcionar maior eficácia às funções institucionais, além de aproximar a instituição da sociedade. Capitania o desenvolvimento dos seguintes programas: Programa Ambiental através da Comissão Permanente de Gestão Ambiental, COPEGAM, Justiça na Praça, Justiça e Escola e Casa de Justiça e Cidadania.
Além disso, dá apoio e suporte institucional aos programas Caminhos da Justiça, Novos Rumos, Execução Penal e o Núcleo de Orientação e Acompanhamento aos Usuários e Dependentes Químicos de Natal, NOAD. O Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, NAPS, é coordenado pela desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Falar um pouquinho do Justiça e Escola. Justiça e Escola foi implementado em 2007 com o objetivo de aproximar o Judiciário Potiguar da comunidade escolar. Por meio do programa Justiça e Escola, o Poder Judiciário procura conhecer as problemáticas que afetam o ambiente escolar, a fim de construir métodos de prevenção e repressão eficazes na solução desses conflitos. O programa Justiça e Escola revela como um relevante instrumento de concretização da função social educativa da justiça brasileira, na medida em que o programa propaga, valores essenciais à formação e consolidação do caráter de crianças e adolescentes. As atividades são desenvolvidas com base na metodologia O Caráter Conta. Trata-se de uma nova proposta de educação dentro da comunidade escolar, capaz de influenciar na orientação e alicerciamento do caráter do ser humano. O método Caráter Conta se assenta num conjunto de valores éticos, morais e cívicos, capazes de construir efetivamente com o revigoramento da cidadania. Trata-se dos seguintes valores: responsabilidade, respeito, zelo, cidadania, senso de justiça e sinceridade. Então, essas são as características principais do NAPS e do programa Justiça e Escola. Na sequência, eu vou apresentar a Ana Lídia, a nossa palestrante, Ana Lídia Leite Pereira Pinto, que vai falar sobre os impactos da Covid-19 na educação. Ana Lídia, ela é especialista em antropologia de dinâmicas culturais contemporâneas, graduada em comunicação social com habilitação em publicação e propaganda, graduada em letras, professora aposentada da Secretaria Estadual de Educação do RN, coordenadora de tutoria EAD de 2013 a 2017, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, professora da Faculdade Estácio de Natal desde 2010, discente de Psicologia. Dá para ver que o currículo, Ana Lídia, tem bastante propriedade em falar de educação, né? Passo a palavra para a nossa palestrante. Que bom, como eu estou feliz de estar aqui com vocês. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, me sinto honradíssima. Muito obrigada pelo convite, Adriana. Estou muito feliz e me sinto muito confortável em conversar sobre esse assunto. Nós estamos vivendo num tempo onde nós não tivemos esse tempo hábil para um planejamento, né? De repente, o mundo ele se transformou e um enorme choque em todos os setores da sociedade, principalmente no setor educacional, no Brasil e no mundo. Então, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma mudança enorme, nós tivemos uma ressignificação do espaço da sala de aula. Essa ressignificação, né, do espaço da sala de aula, ela causou impactos. As aulas remotas, elas apareceram em questão de semanas, às vezes em dias, e você teve que se adaptar a uma nova realidade que você não teve um tempo. Você não teve um tempo para você se preparar para isso. E algumas instituições sem total inovação em seus modelos de ensino. Então, aquilo que a gente estava acostumado a falar, né, em termos de teoria, de adaptabilidade, de resiliência, isso aí, de repente, teve que se transformar numa prática. Nós tivemos que praticar adaptabilidade, nós tivemos que praticar resiliência e nós tivemos que adotar uma nova postura, alterando essas relações do corpo docente e do corpo discente. E essa postura ela vem apenas antecipar um futuro que estava desenhado. Nós estávamos já para iniciar algo parecido, apenas antecipamos.
Então, o que é que nós estamos vivenciando? Não é um modelo de ensino à distância tradicional, mas é um modelo de ensino remoto, de aprendizagem emergencial em casa, como algumas pessoas costumam falar. Então, o modelo EAD ele se baseava em quê? Em aulas gravadas, né? Era uma interação, sim, mas não como é a de hoje. E nós tínhamos como resultado disso, às vezes, um baixo engajamento, uma alta evasão. Algumas pessoas sentiam muitas dificuldades, pessoas que não sabiam nem ligar um computador. Né? Trabalhar com tecnologia não é todo mundo que se adapta com facilidade. Mas hoje nós temos aulas ao vivo, né? Por meio de quê? De inúmeras plataformas, de uma alta interação entre alunos e professores. E isso traz mais engajamento e mais satisfação aos alunos. Na verdade, os grandes desafios que nós temos, um deles, manter a concentração dos alunos. Se já era difícil fazer isso em sala de aulas presenciais, imagine por trás de um computador, por trás de um celular. E adquirir a capacidade operacional para o processo foi outro grande desafio. Algumas pessoas se colocaram de uma forma aterrorizadas diante do novo. E o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não só em termos de professores, como também em termos de alunos, em termos de família. Né? Superar a falta de investimento em tecnologia na escola pública, para mim, foi o maior desafio de todos. Nós sabemos que não existe esse tipo de investimento, né, na escola pública. Em termos de tecnologia, como é que a escola pública iria trabalhar nesse formato? E aí, quando a gente tem isso, trazer as opções que essa tecnologia nos oferece, como realidade aumentada, sala de aula invertida, né, etc., tudo isso parte de um novo olhar. Essas metodologias ativas, algumas ferramentas digitais que todas as instituições tiveram que se adaptar, algumas trabalhando com Zoom, algumas com Hangouts, algumas com Face, com Microsoft Teams, com YouTube, Google Forms, Kahoot. Então, o WhatsApp, por exemplo, ele foi muito importante, ele está sendo muito importante nas escolas públicas, principalmente, né? De passar informações para a família, de passar atividades, e tudo isso ele traz como é que eu posso dizer, alguns pontos importantes, né? Nós estamos diante de uma nova oportunidade de se reinventar. E aí é importante também que a gente saiba, né, e veja os feedbacks, né, dos estudantes, saber o que é que eles estão pensando, não só estudantes como professores também. É importante observar os aspectos emocionais. Nesse momento, está todo mundo passando por um processo. Quantas famílias, né, estão passando por perda de emprego? Quantas famílias estão passando porque não tem essa tecnologia? Quantas famílias estão trabalhando em casa? Quantas famílias estão passando por abusos? Né? A violência aumentou bastante. Isso já foi colocado em vários noticiários. Então, assim, existem aspectos emocionais que vão interferir nesse processo todo. E aí, o nosso olhar é de ser muito compreensivo. Nós precisamos obter sugestões de como trabalhar melhor diante de tudo isso. Solidariedade, nós precisamos ter calma, né? Nós precisamos saber que ainda existe muita resistência, né, de algumas pessoas a esse novo. Tem pessoas que dizem que não estão se adaptando, que não vão se adaptar, que não gostam disso. Só que agora não é o momento de não gostar. Agora é o momento de entender que daqui para frente a gente não pode mais voltar. Daqui para frente vai ter que ser assim. E o que vai acontecer, vou colocar um pouquinho um pouquinho lá na frente, né? Nós temos que estar priorizando exemplos reais e atuais. Isso é muito, muito importante. Então, assim, tem um professor que ele é Moza Neves Ramos, ele deu uma entrevista no semestre, que é da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, que ele diz que o Covid-19 é o catalisador de transformação para a educação. Né? Eu vou além. Não é apenas o catalisador de transformação para a educação, mas para todos os setores da sociedade. Mudou tudo, vai mudar tudo. Então, de repente, você tem uma escola, a gente está começando a perceber, trazendo para a educação,
que o aprendizado ele pode ocorrer fora dos mundos das instituições. E isso é um avanço para ressignificar a sala de aula, né? Isso é um avanço importantíssimo. Ontem, eu não sei se vocês assistiram, mas ontem saiu, né, falando sobre a flexibilização do ano letivo. Né? O presidente sancionou uma lei que isso é o que tem de mais novo. Né? Vai dispensar as escolas e universidades de cumprir a quantidade mínima de 200 dias letivos em 2020. E a nova lei desobriga as instituições de educação infantil de cumprir tanto os 200 dias do ano letivo, quanto a carga horária mínima de 800 horas exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E aí, as escolas de ensino fundamental e médio terão que cumprir a carga horária exigida, mas ficam desobrigadas de corresponder aos dias letivos. As instituições de ensino superior também são desobrigadas de cumprir os 200 dias letivos, mas a carga horária prevista da grade curricular de cada curso deve ser cumprida. Então, assim, o que é que nós observamos, né? O que é que ficou mais evidente no momento que nós estamos passando? O maior problema potencializado pelo modelo remoto é a desigualdade social, é a desigualdade educacional. Então, se de um lado nós temos um jovem que está diante de um computador, diante de um celular, diante de uma televisão, diante de uma janela aberta, onde se vê o nome, o muro, universidade, um exemplo. E do outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho um jovem que não tem nada disso e que está na sua casa, muito simples, apenas com um livro, um caderno e um lápis, e uma janela fechada. E aí, essa janela fechada, ela está dizendo que ela está fechada por muitos motivos, muitas razões. E essa situação atual, ela está exacerbando essas desigualdades sociais. Né? Por meio de quê? Por meio das dificuldades de acesso, da conexão das plataformas, né? O ambiente sociofamiliar em que o estudante está inserido. Eu acredito que vocês devem ter assistido um jovem de 13 anos, em Goiás, Goiânia, por aí, que ele usava a rede Wi-Fi do açougue para estudar. Então, é aí onde a gente percebe as diferenças. Enquanto um tem em casa toda uma estrutura, o outro não tem absolutamente nada, não tem internet, não tem computador. Às vezes é um celular para a família inteira. E naquele momento, alguém está precisando e ele tem que assistir sua aula. Então, nós nos deparamos diante de umas situações bem conflitantes, né? E nesse momento, todos estão aprendendo. Nesse momento, os professores estão aprendendo, os estudantes estão aprendendo, a família está aprendendo, os pais passaram a ter uma oportunidade de acompanhar o estudo dos filhos, que antigamente, o que era que acontecia? Às vezes você não tinha tempo, você saía para trabalhar, não tinha condições de estar ali olhando, acompanhando. Hoje, os pais estão tendo essa oportunidade, mesmo com seus problemas, né? Dentro de casa para resolver, trabalhando dentro de casa, mas aumentou esse nível de oportunidade. Todos adquiriram novas habilidades e competências, né? Todos. Eu não sei se vocês conhecem, no livro de Freire, Pedagogia do Bom Senso, né? Ele fala por que o cavalo não quer beber água. Então, ele conta uma historiazinha que diz assim, um jovem estava numa fazenda e ele queria ajudar as pessoas. Ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o cavalo para longe, aqui para o pasto, eu vou dar logo de beber água, e ele simplesmente, a gente vai ganhar tempo. E ele fez de tudo e o cavalo não queria beber água. Ele fazia de tudo e o cavalo não queria beber água. Aí chegou uma pessoa, um camponês, um ancião que estava observando isso e disse o seguinte, eu sei por que ele não quer beber água. Porque ele não está com sede. Eu contei essa história para que vocês percebessem que relação existe isso com a educação. Né? Que relação existe isso quando eu estou em sala de aula, que eu seleciono um trabalho com carinho e, de repente, eu vejo desilusão, de repente, eu vejo tédio dos meus alunos, e aí eu desanimo. Né? E eu me pergunto, eu me questiono. Eu dou tanta água, eles não querem beber. Por quê? Né? Por que eles não querem beber? É a mesma resposta.
eles não estão com sede. Então, assim, seja qual for o assunto da aula, primeiro a gente tem que instigá-los, desafiá-los, para que eles se encham de perguntas, eles se encham de dúvidas, de ideias, de questionamentos. É isso que vai trazer, é isso que vai despertar a sua sede. Então, eu não estou oferecendo a água, eu estou despertando a sede. Então, trazendo para a época dessa pandemia, né? Como é que eu vou despertar essa sede em tempo de pandemia? Vem a palavra-chave, né? Vem uma palavra que ela serve para todos os momentos, principalmente os de crise. Motivação. Motivação, dentro da educação, é um elemento decisivo da aprendizagem. No processo de aprendizagem, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer esses estímulos da motivação, eles devem estar em relação com os interesses dos alunos. Então, eu tenho que conhecer esse aluno, eu tenho que saber qual é o interesse dele. Então, nós temos que ver, existem tipos de motivação. Né? Nós temos a motivação intrínseca, que são os nossos desejos, os impulsos internos. Então, o aluno está estudando porque ele gosta de estudar. O aluno está estudando português porque ele gosta de português. Mas existe a motivação extrínseca, que são aquela motivação que vai influenciar de acordo com o ambiente. Então, o ambiente termina interferindo. E quando, por exemplo, relacionado a uma determinada disciplina, eu estudo português não é porque eu gosto, mas é porque eu tenho que obter uma nota, eu tenho que passar de ano, e por aí vai. E aí, onde é que o professor entra nisso tudo? Né? O professor, ele pode despertar essa motivação no aluno. E ela se classifica em motivação inicial. Ora, se eu estou começando uma aula, eu tenho que despertar a curiosidade desse meu aluno. Eu tenho que despertar o interesse dele. Eu tenho que fazer com que ele entenda, né, por que nós estamos trabalhando daquele jeito e o que é que ele pode aproveitar daquilo que eu estou fazendo. Então, essa motivação inicial, ela é fundamental. E depois que ela se inicia, ela tem que continuar. Que é a motivação inicial e tem também a motivação de desenvolvimento. Então, não adianta eu começar fazendo uma coisa muito interessante no início e depois deixar que o aluno se perca, né? Perca o interesse. E não, eu tenho que continuar motivando do início ao fim. Isso faz com que ele simplesmente preste atenção a tudo. Então, existem fontes de motivação, né? Existem fontes de motivação. Que fontes são essas? A gente descobrir, a gente saber quais são as necessidades do nosso aluno, necessidades biológicas, psicológicas, sociais, né? A curiosidade natural do ser humano. O ser humano é um ser curioso. Então, vamos despertar essa curiosidade neles. A gente adequar, fazer um ambiente escolar adequado. E aí entra a questão da personalidade do professor, como é importante. Né? Você ter professor extrovertido, um professor que brinca, um professor que ajuda, um professor que tem um olhar de acalento por aquele aluno. Né? Então, tudo isso aí vai interferir, é uma fonte de motivação. Competição é outra fonte de motivação. Às vezes as pessoas fazem as coisas porque querem competir. Né? Questão da aprovação social, necessidades econômicas, necessidade de conhecimentos, né? Desejo de sucesso, tudo isso são fontes de motivação. Agora, para essas fontes de motivação, nós temos técnicas de motivação. Você fazer uma relação com o real é uma técnica fantástica. Vamos trabalhar o que é que nós estamos vivendo hoje, vamos trabalhar para que é que isso serve. A vitória inicial, gente, a vitória inicial é uma técnica de motivação fantástica. O aluno, às vezes, ele está acanhado, inibido, ele é tímido, mas ele quer falar, não consegue, e às vezes ele diz o que está pensando. E não é bem aquilo que o professor gostaria de ouvir. Então, o que é que o professor faz? O professor jamais deveria chegar e dizer, não é isso. O professor ele tem que se colocar e dizer assim, como é que nós poderemos melhorar? Né? Como é que nós vamos fazer com que a sua resposta fique mais aprofundada? Vamos pensar juntos? Então, na hora que o aluno se sente vitorioso, porque ele deu um passo importante, só a participação dele, só em ele querer falar, aquilo ali já é motivo de elogio. E o próprio elogio é uma técnica de motivação fantástica. Você dizer para alguém que essa pessoa
é inteligente, que essa pessoa é capaz, que essa pessoa fez um bom trabalho, essa pessoa não vai querer jamais que você perca esse olhar. Então, o material didático também é uma técnica de motivação. E, assim, algo muito, muito, muito importante. O aluno precisa conhecer os objetivos de cada aula. Por que é que eu estou estudando isso? Por que é que isso é importante? Por que é que está acontecendo isso? Como é que o professor está trabalhando nesse momento de pandemia? E o que é que ele está passando para esse aluno saber que é importante estudar aquilo? Qual é o objetivo que eu estou estudando? Qual é o objetivo dessa metodologia? Qual é o objetivo de tudo isso? O que é que vai me servir? Novamente, como técnica, a personalidade do professor também entra. E nós temos que trabalhar sempre com o quê? Com o que é interessante para o aluno. O aluno ele precisa observar que aquilo ali vai fazer sentido para ele. E o professor ele é um grande motivador. E se a gente tem que saber que a motivação do aluno acaba sempre esbarrando na motivação do professor. É um aprendizado significativo. Tem que ter significado consistente, né, para aquele aluno. Eu tenho que focar, eu como professora, eu tenho que focar no desenvolvimento das competências desses alunos. O foco não é no conteúdo. Eu tenho que focar nas competências. Então, eu tenho que entender que o aluno deve ser capaz de... Se o aluno deve ser capaz de, como é que eu vou fazer para ele ser capaz? Porque o conteúdo, ele se fecha em si mesmo. Nós temos que trabalhar o conteúdo para atingirmos essas competências. É isso que o professor tem que entender. Acredito que o maior aprendizado nesse período de pandemia foi a figura absolutamente central do professor no processo de aprendizagem. O professor, nesse processo de aprendizagem, nesse período de pandemia, ele está sendo um herói. Ele teve de se reinventar. Ele virou, né, da área... aqueles que ainda tinham dificuldade em trabalhar com a área tecnológica, de repente, ele teve que virar um youtuber da vida. Né? Ele teve que fazer de tudo. Ele teve que preparar, teve que adaptar suas aulas a uma nova realidade. Ele teve que chamar a atenção do aluno para que esse aluno prestasse, vamos dizer assim, com interesse, né? Tivesse aquele olhar, né? Com interesse. E aí a gente se pergunta, a educação pós-pandemia, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer quando essa pandemia passar? Nós sabemos que as crises, elas quebram paradigmas. Né? Elas acontecem, né? O lado positivo das crises é porque vai acontecer algo que vai fazer com que tudo mude. Então, a escola, ela vai voltar diferente. Essa escola vai voltar diferente. Né? Nós temos uma previsão de modelo híbrido. Né? Vamos ter ensino à distância e ensino presencial. Isso vai ficar meio que intercalado no início. Nós precisamos de formação para os professores. Nós precisamos de investimento em conectividade, tanto nas escolas quanto nas residências. E as mudanças vão desde os novos hábitos de higiene até as novas regras de convivência entre as crianças. Então, as relações interpessoais vão mudar. Tudo vai mudar. A maneira de enxergar o mundo vai mudar, a maneira de enxergar a educação vai mudar, a maneira de enxergar a sala de aula vai mudar. Uma professora da Universidade Federal de Pelotas, Tatiana Lefebvre, ela disse o seguinte, ela fez um apelo, né? Na verdade, assim, ela disse, como mãe, eu gostaria que as escolas refletissem com as crianças o que significou essa experiência para elas e para as famílias. Que falem sobre resiliência, enfrentamento de frustrações, sobre solidariedade. Temos que levar alguma lição que estamos vivendo. Temos que fortalecer nossas relações como sociedade. E é isso mesmo. Do que ela está falando? Ela está falando da avaliação diagnóstica. A gente precisa fazer um diagnóstico de tudo isso que a gente está vivendo. A gente precisa fazer um diagnóstico do que é que nós tínhamos, do que é que nós temos e do que é que nós teremos. É preciso que as pessoas se coloquem. É preciso que as pessoas digam qual o sentimento delas em relação a tudo isso que nós estamos passando. Né?
Tem uma lenda que fala de duas crianças, né? Estavam patinando num lago gelado, e aí elas estavam brincando, né? Sem preocupação nenhuma. De repente o gelo se quebra, uma das crianças cai na água. A outra, né, vendo o amiguinho se afogar, o que é que faz? Pega uma pedra e ela começa a golpear todas as forças, conseguindo quebrar o gelo e salvando o seu amigo. Então, os bombeiros chegaram e viram o que é que tinha acontecido e perguntaram ao menino: como é que você conseguiu fazer isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e com suas mãos tão pequenas. Aí, nesse instante, aparece um ancião e ele diz: geralmente são os anciãos, né? Geralmente é incrível, como a maturidade traz sabedoria, né? Eu sei como é que ele conseguiu, e todos perguntaram: como? Como foi que ele conseguiu? E aí o ancião respondeu: não havia ninguém ao seu redor para dizer que não seria capaz. E eu acho que isso é uma grande lição para nós, né? Todos nós somos capazes, precisamos acreditar, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que está acontecendo de negativo, porque é muito fácil falar do positivo, mas a gente também, do avanço tecnológico que vai ter, do avanço das instituições que trabalham com EAD, dessa procura, isso aí vai ser inevitável, né? Mas, assim, você dizer que você é capaz de ultrapassar todos os obstáculos, olhar para o lado negativo e dizer assim: não, eu consigo sim, eu consigo. Se você tiver esse pensamento positivo, eu sou muito otimista. Eu acredito que a gente pode tudo aquilo que a gente quer, né? E aí, gente, para finalizar, eu acho que eu já falei bastante, né? Eu não sei se vocês conhecem o Vicas Bota, né? Que ele é integrante do grupo de líderes para a educação do Fórum Econômico Mundial. Ele diz que ele está conversando com pessoas do mundo inteiro, de líderes de pessoas que acabaram de integrar a comunidade educacional. E o ponto comum é que agora nós teremos a oportunidade de repensar a maneira como fazemos a educação. Ninguém sabe como vai ser o amanhã, mas a gente vai ter a chance de construir hoje um futuro melhor. Então, gente, é isso, né? Eu agradeço. Gostaria que, se alguém tivesse algum comentário, alguma pergunta, coloque à disposição de vocês. Eu queria falar, assim, depois, né? Eu queria que antes, se alguém quiser fazer alguma intervenção, que o faça. Depois eu faço alguma provocação para a professora. Mas vamos lá, meus colegas aí, meus amigos. Eu acho que o Rodrigo quer falar alguma coisa. Boa tarde a todos. Eu estava aqui com o microfone desligado até para não atrapalhar, mas eu tenho uma pergunta para a professora e também estendo a pergunta aos demais. Numa situação extrema como essa, que a gente tivesse que escolher entre A e B, e o que seria A e B? Um seria a qualidade do ensino e a outra seria não aceitar que o tempo fosse desperdiçado, que eu acho que a sensação que bateu em mim desde o início é de que o ano de 2020 meio que ele tinha sido riscado. Como a gente tem um calendário, muitas vezes preso na cozinha, a gente vai riscando os dias. Quando acontece uma greve, que é um exemplo bem menor de uma situação de pausa na educação, a gente vê na UFRN, no IFRN, né, antiga ETFERN, o prejuízo que aquilo causa, o ano invade o outro, e uma coisa que você está chamando de 2020, na verdade, já é 2021, é 2022. Então, eu fiquei muito pensando sobre isso, se a qualidade não seria mais importante do que a gente ter uma coisa que ficou marcada na história como um ano que não pode ser considerado, tipo, pessoas que iam se formar em 2020 só vão se formar em 2021. Ok. Eu vejo a qualidade como resultados de aprendizagem. Nós tivemos resultados de aprendizagem, se nós tivemos qualidade. Então, eu não acredito que este ano possa ser visto única e exclusivamente como perdas de aulas, como perdas de educação. Nós tivemos avanços incríveis. Os alunos aprenderam a estudar de uma outra forma também.
nós estamos ressignificando várias coisas. Nós tivemos perdas de um lado, mas nós tivemos avanços de outro. Eu acho que esse olhar otimista ele não pode deixar de acontecer. Agora, é uma pena que nós temos uma desigualdade social tão imensa e tão grande que nem todos possam fazer esse acompanhamento, que nem todos possam evoluir quanto aqueles que tiveram toda essa possibilidade de evolução, evoluíram. Então, se formos fazer uma entrevista com pessoas que elaboraram seus materiais, que assistiram suas aulas, que praticaram dentro das tecnologias, tudo que ela está nos oferecendo, a gente vai ver que nós tivemos um avanço enorme. Então, isso sim, isso tem que ser visto também como forma dentro de um olhar positivo. Agora, perder o ano, eu acho que se perde o ano quando não se aprende nada. Perder o ano é simplesmente fechar, né, o olhar para o que tem de novo. É não enxergar que das crises nós podemos tirar novas respostas. O que é possível ser feito? Se eu vou ter um resultado de aprendizado, não existe de forma alguma perda de conteúdo aí. Então, qual é o papel nesse momento das instituições? Qual é o papel nesse momento do professor? É aproveitar o que estamos vivendo para fazer com que cada aluno perceba o que estamos passando, o que podemos tirar disso e o que podemos aproveitar para lá na frente a gente se deparar diante de uma nova realidade que nos foi imposta de uma forma abrupta. Então, esse olhar, esse novo olhar, ele é fundamental. Então, assim, tudo na vida pode ter os dois lados. Nós estamos diante de coisas que aconteceram dentro de um olhar negativo e nós estamos dentro de um olhar positivo. Eu gosto muito de olhar para o positivo. O que é que nós temos de positivo nisso tudo? Agora, é preciso que a gente faça uma avaliação do negativo para saber como diminuir essa negatividade. Como é que a gente pode trabalhar para tirar essas coisas que nos atrapalharam, né? As faltas de investimento, quer dizer, aí o governo vai ter que entrar. Nós precisamos de investimento, sim, de investimento em tecnologias. Nós precisamos de formação de professores, sim. Como é que se quer ter qualidade sem formação? Como é que se quer ter qualidade sem investimento? Como é que se quer ter qualidade na escola pública, trabalhando com tecnologia, com os computadores quebrados e sem internet, sem Wi-Fi, sem nada disso? Então, é isso que a gente tem que procurar descobrir. Então, o problema maior que eu acho é o que foi aprendido. O que deixou de ser aprendido e por que deixou de ser aprendido. Eu acho que é esse olhar. Eu não gosto de fazer indicações, né? Mas eu só vou perguntar genericamente, né? Alguém quer se pronunciar sobre, né, Zé Roberto, sobre o que a professora falou, um contraponto, uma observação, uma reflexão? Fica à vontade, amigo. Zé Roberto. Obrigado, doutor. Dentro desse tema que ela abordou, a professora Ana Lídia, a questão da desigualdade. Eu li um artigo no Correio Brasiliense, foi feita uma pesquisa, então, uma região lá, a Samambaia, eu estou falando de Brasília, né? Então, a comparação entre o acesso das famílias com relação ao plano piloto, é um negócio abissal. Quer dizer, o acesso à internet, a tablet, como a senhora disse, um celular para a família toda, né? E tendo que pegar o Wi-Fi do outro, né? Enfim, essa é uma questão que se apresenta para essa nova modalidade de ensino, de construção do conhecimento. Eu vi aqui no Rio Grande do Norte que o governo distribuiu a merenda. A merenda ela foi distribuída para os pais iam buscar nas escolas
A minha pergunta é, professora, para essa comunidade, para essa população da comunidade escolar, não era possível a Secretaria de Educação preparar materiais, livros e atividades e, juntamente com o alimento da merenda, também fazer parte, tentar uma discussão, uma produção de texto, construção do conhecimento, já que os pais estão em casa também podem ajudar. Seria também poderia ser uma saída? Com certeza poderia ser uma saída. Eu acho que nesse momento nós temos que ouvir todos, pegar sugestões e ver o que é possível ser feito. O que não pode é ficar de braços cruzados esperando o tempo passar, esperando a pandemia passar. Então, o que é que nós temos? Nós temos isso, então a gente vai trabalhar com isso. O que é possível ser feito nesse momento? Levar material didático na hora que eu vou levar a merenda, porque é importante, tem muita criança que só vai para a escola para se alimentar. Isso é fato. Então, não tem como você fugir disso. Então, o que a Secretaria de Educação pode fazer? Pode sim trabalhar dentro dessa sua ideia e aproveitar o momento e levar tudo que eles precisam naquele momento. O que é que eles estão precisando? Estão precisando da merenda? Sim. Mas eles também estão precisando de aula. Eles também estão precisando de livro. Eles também estão precisando de refletir sobre o momento que a gente está vivendo. Que eles tiram aprendizado de tudo isso. Isso, a gente tem que tirar aprendizados disso. Isso não está acontecendo por acaso. Está acontecendo para que a gente aprenda. Está acontecendo para que a gente se renove. Para que a gente se reinvente. Está acontecendo para a gente ressignificar uma série de coisas. Que educação é essa que nós temos? Que educação é essa que nós queremos? Que educação é essa que nós podemos fazer? Então, eu acho que você está coberto de razão. Adriana do NAPS. Inclusive, Zé Roberto, as meninas do DAI, o Departamento de Atenção ao Educando, elas estão aqui na sala e elas podem falar bem melhor que eu, mas elas estão com um trabalho belíssimo que eu pude presenciar, acompanhar as reuniões. Inclusive, elas fazem as atividades, né? Elas estão produzindo essas atividades, elas estão fazendo com que isso chegue na mão dos alunos, elas estão produzindo palestras, elas estão produzindo, assim... Eu fiquei encantada com esse departamento aqui de Natal, que nos representa, né? Representa o Justiça Escola aqui em Natal. Então, é um trabalho fantástico. Francisca está aí, ela pode falar um pouquinho mais. E, assim, eu percebi, participando de uma das reuniões das meninas, eu percebi que as ferramentas tecnológicas eram um grande entrave, né? E aí nós estamos vencendo. Elas estão vencendo isso, tentando, assim como nós, assim como todos os outros. Mas, assim, essa desigualdade social, ela é aparente no nosso país, né? E aí a gente tem que tirar disso o que Paulo Freire dizia, que é aprender com o outro, é aprender em casa, é aprender, não aquela aprendizagem bancária, mas a gente também tem a possibilidade de aprender do outro lado, né? E aí a gente possibilitar, quando a gente pode, as famílias que podem, minimamente, estar perto desse filho, né? Essa construção com esse filho que até então a gente não tinha. E aí o que eu acho mais difícil é quando a gente não tem esse parâmetro familiar, esse parâmetro econômico que dê cobertura a isso, né? E aí as meninas entram com esse trabalho maravilhoso e fazendo esse alcance. Se Francisca, Ana Nery estiver aí, puderem falar alguma coisa sobre isso. Mas é isso. Francisca vai falar? Pode falar. Boa tarde. Eu fiquei, assim, feliz de ouvir a professora falar que nós estamos aprendendo, os alunos estão aprendendo, né? E que não há só, claro, há muita negatividade, há muita dor, há muita perda, há muita tristeza, mas também há o aprendizado, né, de tudo isso que estamos passando. Os alunos estão aprendendo também, né? É impossível se passar por uma experiência dessa e não tirar lições desse momento. Para nós, que somos professoras da rede municipal aqui de Natal, estamos também nesse processo de aprender na dor. E não só na dor desse momento, mas na dor que está sempre diante de nós, não é a dor que você percebe dos alunos que não têm
nem alimentação, que é o básico, né, em casa, na dor de ver o professor tão desassistido, né, com tantas dificuldades, seja de ordem material, seja mesmo causada pelo grande desafio que é a sala de aula e que muitos adoecem. E agora, nesse momento, a gente tem se deparado com isso. E uma das ações dessas que a Adriana está falando, né, nós iniciamos ontem, que é uma ação que já vínhamos desenvolvendo antes da pandemia, que nós chamamos de vivências e convivências, diálogos humanizantes, que é um momento de escuta dos nossos colegas. A gente senta com eles e passamos por esse processo de escuta. Nós dizemos que é uma escuta empática. A partir dessa escuta, nós fazemos, nos debruçamos sobre aquilo, né, que foi dito para nós e a partir daí nós desenvolvemos ações que possam colaborar. É claro que não vão chegar a resolver todos os problemas, mas nossa intenção é colaborar, é fazer esse assessoramento, que é a nossa função, juntar as mãos, um exercício de juntar as mãos e tentar colaborar com esse grande desafio que é a escola, que é a sala de aula, né, que é a realidade do ensino na nossa cidade. E aí, ontem, nós iniciamos esse processo de escuta novamente, só que agora de forma virtual. E uma das coisas, professora, que nós ouvimos ontem, né, foi a professora dizer para a gente: quem cuida de nós, professores? Quem cuida do gestor? Né? Esse que está tão impactado e que a toda hora se diz, vai voltar, né? E nós já sabemos o desafio que é a escola. Quem esteve lá sabe, e quem está lá sabe o quanto é desafiante em tempos ditos normais. Agora, você imagina você numa sala de aula, mesmo que seja só com 15, que é a metade de uma sala de aula, de alunos numa sala de aula, você dizer para essa criança que você não pode tocar no outro, você não pode se aproximar do outro, você vai ter que na fila ter um determinado comportamento, que lá no banheiro vai ter que ter determinados cuidados. Então, eu lhe pergunto, quem cuida do professor? Que pergunta difícil. Essa pergunta é muito difícil, né? Porque o professor, que é o central de tudo isso, ele termina, às vezes, sendo apedrejado, ele termina sendo criticado, ele termina não sendo valorizado. Eu escutei muitos comentários de pessoas dizendo: o professor não deveria receber dinheiro não, porque ele está em casa, ele não está fazendo nada em casa. Eu escutei isso, de como é que é. O professor está trabalhando numa jornada tripla, muito mais. Eu estou trabalhando em casa muito mais do que quando eu estava dando aula presencialmente. Nem se compara o trabalho. Preparação de materiais criativos, busca de vídeos no YouTube, busca de outros mecanismos para exatamente chamar a atenção desse aluno, de organizar melhor os debates, a interação na sala de aula. Gente, o professor, ele é o grande herói de tudo isso. Ele é o grande herói de tudo isso. E ele passa pelos mesmos problemas que os outros componentes da família passam. Ele também está com problemas em casa financeiro, ele está com problemas de saúde, ele está com problemas de violências que nós não sabemos, né? Então, ele tem que deixar tudo isso fora a telinha do seu computador, esquecer esse mundo e se concentrar naquela pessoa que vai fazer acontecer para chamar seus alunos a um novo aprendizado. Então, é um trabalho emocional muito grande. E agora também, como eu estou no 6º período de psicologia, então, assim, essa coisa, o professor precisaria ter um psicólogo do seu lado o tempo inteiro, né? Então, como é importante, gente, como é importante você falar, você se expressar, você dizer seus medos, você dizer o que você está sentindo. E eu acho que também uma coisa muito importante é você passar para o aluno que você está aprendendo junto com ele, que ele não está só nessa jornada, que isso é um problema que envolve todos, não só a família dele, nem ele, mas o próprio professor, a própria educação. Todos nós estamos passando por transformações.
Todos nós estamos passando por novos aprendizados. E o aluno, ele passa a ter empatia por você quando você se coloca perto dele, diante dele como igual, nesse momento, né? Então, assim, eu acho que é muito importante você passar para o aluno que está te ouvindo, né, ou para todas as pessoas que estão envolvidas com a educação nesse momento, o quanto está sendo desgastante, mas o quanto você está sendo guerreiro, o quanto você está fazendo de tudo para dar conta do recado, né, como se diz. Então, assim, eu acho que existem duas profissões que vão sair sendo aplaudidas de tudo isso, né, que é o pessoal da área médica e os professores. Eu acho que são os dois que mais se reinventaram. Porque quando você pode até me perguntar, sim, mas as outras profissões, os serviços essenciais, também trabalharam muito, sei. Só que os serviços essenciais, eles fizeram o que já estavam fazendo há muito tempo. Eles não precisavam se reinventar. Nós precisamos nos reinventar. Foi uma nova, né, oportunidade, uma nova chance de dizer, peraí, tudo que a gente está fazendo não vai poder ser possível, agora a gente vai fazer tudo diferente. Então, assim, a educação e a saúde vão sair com ganhos que não tem como mensurar isso. Entendeu? O professor é um herói. Eu vou morrer dizendo que o professor, diante do salário que recebe, diante das condições de trabalho, diante de tudo que acontece, ele é um herói. É uma pena que ainda seja tão desvalorizado. Ok. Obrigado, professora, mais uma vez. Eu pergunto, tem mais alguém da sala que queira se pronunciar? Adriana, também, se você puder me situar aí com relação ao nosso tempo, né, de apresentação, que agora são 18 horas e 11 minutos, eu não sei, a programação era em torno de 1 hora, mais ou menos, né? Tem alguém que queria falar aí da sala? Rodrigo, você... Doutor, a participante Kelly Cristina levantou a mão aqui. Ah, tá. Eu estou vendo o Kelly. Olá. Ah, tá. Deixa eu ligar meu vídeo. Ah, tá. Eu sou gestora Obrigada. Eu sou gestora de uma escola municipal na Ririnha, Navegantes, certo? Francisca, né, já nos acompanha, conhece lá. E, assim, respondendo um pouco a José Roberto, mediante a entrega das cestas básicas, nós montamos uma apostila que entregamos a todos os alunos, né? Como a entrega foi maciça das cestas, nós conseguimos fazer esse trabalho também. Porém, e muitas outras escolas também fizeram, e eu sei que quase todas fizeram isso. E aí nós temos grupos de WhatsApp com as turmas, e muitos pais mandaram devolutiva com 2 dias, as crianças já tinham devorado as apostilas porque estavam sedentas desse conhecimento, né? Já fazia 30 dias que estavam ausentes da sala de aula, então, em 2 dias, alguns fizeram. E outros mandaram áudio dizendo que não tinham como ajudar os seus filhos porque não sabiam ler, porque eles não tinham como acompanhar. Então, assim, reforça a importância da figura do professor, né, nessa mediação. É muito difícil a gente falar em alfabetização remota, porque a criança tem carência de saber como pega no lápis, tem a função social da escola, né, que é uma função muito importante da escola, e aí é isso que a gente perde nesse momento. Mas, de outra forma, nós temos a tecnologia a nosso favor, e apesar de que a gente não consegue atingir a maioria dos alunos, alguns desses alunos estão dando show, né? Com atividades que a gente passa remotamente, que eles devolvem com vídeos, né? Produção deles, coisas que a gente nunca ensinou na escola e que a gente está aprendendo também. Então, é um pouco difícil a gente falar numa perda total de 1 ano letivo, né? Mas
como a professora Ana Lídia falou, existe sim um conhecimento que foi adquirido nesse período, existe sim alguma coisa de bom que a gente possa tirar dele, né? Infelizmente, por falta de recursos, por falta de políticas públicas, a gente não possui uma abrangência como a gente gostaria, né? Mas estamos sim tentando atingir ao máximo, estamos sim tentando fazer aquilo que é nossa, não digo nem obrigação, mas foi uma escolha nossa, né, de ser professor, pelo menos para mim, foi uma escolha, eu faço com amor, faço com carinho, porque eu amo transmitir esse conhecimento, possibilitar que as crianças façam parte desse conhecimento. E aí, assim, e não estou sozinha, né, tem uma equipe que trabalha comigo, que também se empenha, né, dessa forma, e vamos batalhar e queremos demais a ajuda de vocês, né, da Justiça Escola. Sempre converso com Francisca que nós necessitamos desse apoio, porque quem cuida do professor, né? Quem está cuidando dessa parte com a gente? Então, é difícil. A educação, ela possibilita a transformação, mas é impossível a gente se transformar só colocando a responsabilidade em cima do professor, né? Precisamos dar as mãos com as outras áreas do conhecimento também. E aí era essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Obrigada. Uma boa tarde. Ok, obrigado, professora. Rodrigo, você queria falar também simultaneamente naquela hora? Rapidinho. Está ouvindo? Estou ouvindo. Só uma observação e um questionamento. A observação é que quando eu disse que quando o ano de 2020 estaria arriscado, não é, como foi dito aí nas falas, que nada se aprendeu, mas é que a gente sabe que existe um conteúdo obrigatório. E quando acontecia greve, alguma coisa, ficava naquela coisa de correr para dizer, a gente deu todo o conteúdo de 2020, né? Só que deu, sei lá, quanto vai sobrar? 4 meses, 5 meses? Então, assim, quando eu falo da qualidade, é de ficar pensando em forçar a colocar algo dentro de um conteúdo que não tem espaço suficiente, no caso, espaço de tempo, né? E outro questionamento aqui, ouvindo as professoras, é que na sala do Justiça Escola, eu sempre faço bastante contrastes, visto personagens, né, para impactar com o extremo, e eu digo que o professor ele vai ser valorizado quando essa figura deixar de existir, a morte do professor, né? Então, eu acho que o professor, ele e sempre vai ser uma condição sine qua non para que exista essa educação. O professor, ele é a comida, verdadeiramente, né? O prato vai ser, se deu material, se foi pelo YouTube, mas, assim, a maior carência mesmo não é dessas atitudes que são válidas, né? Fez um material, tentou um contato pelo YouTube, pelo WhatsApp, sei lá. Mas, assim, a presença dele é a maior carência que há, seja ela física ou virtual. Eu penso que, para isso, nunca foi pensado algo verdadeiramente, porque não tem solução, já que ele é uma figura que não pode faltar. Isso eu falei na minha... Só pegando o gancho aí, não, eu coloquei na minha fala, né, que tudo isso vem exatamente em cima do que ele falou agora. A presença do professor, ela simplesmente é essencial. Isso não pode deixar de existir, de forma alguma. Agora, perdas com greves, perdas por determinados conteúdos que não foram dados, isso aí não tem como deixar de existir. Porque para se ganhar, às vezes, alguma coisa, se perde do outro lado. Então, aí, nesse momento, está se trabalhando com outras coisas, né? Nós aí estamos trabalhando, pronto, dentro de uma greve, pegando o gancho, você falou sobre a greve, dentro de uma greve. Eu não vou fazer greve porque o meu aluno não pode deixar de ter aquele determinado conteúdo. Nós temos que ter aquele conteúdo, sim. Eu posso, sim, fazer minha greve, sim, que é um direito meu, fazer minha greve, sim, eu estou lutando por um direito meu,
Se eu não lutar, ninguém vai me dar nada de graça. Eu tenho, sim, que batalhar por mim, pela minha classe. Agora, quando eu voltar, mesmo que o tempo seja reduzido, como é que eu posso fazer para aquele conteúdo ser dado da melhor forma possível e ser tirado, mesmo que não seja os 100% de como seria se não tivesse tido a greve, mas eu posso, sim, fazer de uma forma, se eu sou um professor comprometido, eu posso fazer de uma maneira que não fiquem perdas significativas para esse aluno. Eu posso, sim, fazer com que ele aprenda, inclusive, a ser cidadão, porque uma greve também ensina o aluno a ser cidadão, para ele aprender a lutar pelos direitos dele. Então, ninguém ganha nada de braços cruzados, ninguém ganha nada sem lutar, ninguém ganha nada achando que vai cair do céu. E se a greve, nesse momento, aparece como uma bandeira de luta, ela tem que ser vivida assim. Agora, o aluno tem que aprender que quando ele também for um profissional e quando ele fizer parte de uma classe, ele também tem que se fazer parte dessa classe e ele também tem que lutar pelos direitos dele. Agora, como professor, eu tenho que pensar como vou fazer para não prejudicar tanto o meu aluno quando eu voltar. Então, eu acho que são coisas importantes, mas são coisas diferentes. As duas coisas trazem aprendizagem, tanto para o professor como para o aluno. Ok, professora. Fran, você queria falar? Pronto, depois de Fran, só por uma questão do nosso tempo, né? Depois de Fran, concorda, Adriana, Paulo? Estou falando mais com o pessoal da... Depois da fala de Fran, eu vou fazer um breve comentário, brevíssimo, né? Até de agradecimento, e passo a palavra para os agradecimentos finais por parte da professora. E eu não quero nem comentar agora, porque senão eu já estaria fazendo a minha parte. Eu passo a palavra para a Francineide, então. Francineide, se identifique aí, por gentileza, por conta de ter vários outros colegas aqui na sala que são da área de educação e não são do tribunal. Seu microfone está ligado, Fran. Está desligado, eu acho. Oi, estão me ouvindo agora? Ouvindo. Pode falar. Pronto. Eu acho que a maioria me conhece, eu sou servidora do tribunal e estamos aí colaborando com Justiça e Escola desde o princípio. Né? O pessoal do DAI, eu acho que é quem me conhece mais, né? E viram, acho que foram ótimas as intervenções. E queria, na realidade, colaborar com a fala da colega falou em relação a Fran? eu acho que a gente está vivendo isso também enquanto pais, a gente nessa quarentena com o nego. E eu vejo assim a dificuldade. Essa coisa tem a tecnologia, a gente tem a tecnologia e vice-versa. Alguns têm a metodologia e não têm a tecnologia. Tem os sobrinhos que não têm acesso à informática, à internet. Estão me ouvindo agora? Que desconectou. Agora sim. Então, era mais essa contribuição que eu queria dar. Eu acho que todos nós realmente estamos num período de aprendizado, sim, mas também de muitas perdas assim, imediatas, né? No sentido da convivência, no sentido de como a professora acreditar nesse futuro aí, um novo normal que está por aí. Obrigada. Vou ser breve, até por conta do tempo. Eu achei extremamente interessante a palestra, as palavras, né? Essas reflexões trazidas pela professora Ana Lídia aqui para todos nós. E ela tocou assim, em alguns pontos que muitas vezes na vida a gente para pouco para refletir. E parece que eles vieram num combo só nesse período, né? Ela falou de mudança, ela falou de aprendizado, ela falou de ressignificação, ela falou de
uma coisa que eu achei muito interessante, a gente fala, quando ela fala como as feridas abertas da educação e diversas outras feridas, né, da desigualdade social, elas se mostraram mais nesse período. Né? Esse foi um dos pontos que me chamou muita atenção. Porque a gente sempre, a gente que é da educação, só para... Né, que também trabalha com a educação, né, e eu também sou professor, professora Ana Lídia, a gente sempre fala, né, das dificuldades da educação, dos problemas, do desprestígio, da falta de políticas públicas. Esse tema ele é praticamente uma cartilha diária de anos. Né? Eu sempre digo isso porque assim, sou filho de 2 professores, né? E a minha família toda, do lado da minha pai e da minha mãe, eram assim hordas de professores, assim, todas as minhas tias da área de educação, supervisoras, diretoras de escola. Então, a educação foi uma coisa que me permeou a vida toda e esses discursos eu sempre escutei desde criança. Mas essa parada, que como a professora disse, esse tempo, né, ele veio sem um planejamento. E a gente fala tanto de planejamento, né, em educação a gente fala tanto em planejamento, vamos planejar o ano que vem, vamos planejar o semestre na faculdade. Então, assim, de repente, nós fomos convidados à força a fazer uma série de coisas, a se deparar, porque a mudança ela tem, né, ela tem aqueles estágios, até na psicologia, ela tem aqueles estágios, né, assim, do confronto com a mudança é essa, né, quer dizer, do conflito, e aí você fica procurando se entender, por que comigo? Por que essa doença na minha família? Porque o que eu fiz para merecer isso? Então vem o conflito e depois disso tudo, a gente começa a barganhar, né? A gente começa a barganhar o lado positivo, né? Da mudança, das dificuldades, e a gente vai se adaptando para um novo momento, para um renascer. E toda mudança na vida, ela traz esses estágios de você se confrontar com ela e você ficar, no primeiro momento, estático, quer dizer, qual o ponto de partida agora, de você se auto-refletir e se auto-indagar por que aquilo está acontecendo e por que aquilo está acontecendo com você também. E eu achei muito interessante essa mensagem de ressignificação, de se reinventar. Eu tinha um colega de faculdade lá em Pernambuco, era um menino muito humilde, e uma vez eu fiz uma pergunta assim para ele sobre alguma coisa que ele tinha conseguido, e ele né, fez escola pública como eu também, e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Esse rapaz, inclusive, hoje ele é juiz federal, lá em Teresina, foi o primeiro lugar do concurso dele, um concurso nacional, de 13 estados, mas era um menino altamente estudioso, fez a faculdade toda trabalhando, e ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, que era exatamente isso. Aprenda uma coisa, isso a gente no primeiro ou segundo semestre de faculdade de Direito, ele disse, a necessidade faz o homem. Então, assim, ele contou que a vida dele foi exatamente uma vida de superação contínua. E a necessidade é quem faz a gente se reinventar. Porque se reinventar na teoria é muito simples, a gente encontra respostas muito imediatas. Agora, se reinventar na prática, são inúmeras tentativas, né? Vários erros, recomeços. Então, assim, eu achei muito interessante a abordagem nesse sentido. Fiquei muito feliz quando a senhora falou do professor Mozart Neves Ramos. O professor Mozart, professora, foi reitor
da UFPE, quando eu estudei Direito. Ele foi reitor, na época já era escolhido, né, pela classe universitária, e ele foi reitor muito brilhante da UFPE, é uma pessoa muito respeitada hoje nacionalmente, mas eu lembro que, quando a senhora falou dele, eu lembrei assim, até da imagem, né, da figura da pessoa, que é uma pessoa extremamente simpática, agradável, é um intelectual, uma pessoa que vive realmente a educação 100% do seu dia, das suas ideias, né? Ele participa de várias instituições e várias coisas ligadas à educação no Brasil, umas frentes bem interessantes, e fiquei muito orgulhoso disso, de saber que ele foi lembrado aqui. Ele foi reitor, como já falei, na época da minha graduação, lá na UFPE. E para não me delongar, eu quero, né, em nome do Tribunal de Justiça, do NAPS, do Programa Justiça Escola, principalmente, agradecer imensamente, né, a senhora ter aceito o convite, agradecer a todos os presentes que vieram aqui para a nossa sala hoje. A gente está começando uma série de debates no Programa Justiça Escola, que ocorrerão, né, sempre às quintas-feiras, às 17 horas, com temas interessantes, e a gente achou que esse tema ele realmente tinha que ser a palestra de abertura, a palestra inaugural tinha que ser esse momento que a gente está vivendo, e hoje eu tenho certeza que a gente acertou na escolha. Quero agradecer a Adriana e aos demais que fizeram a indicação do seu nome para estar aqui com a gente. E cadê Zé Roberto? Não sei se ele ainda está por aqui. Eu sou uma pessoa muito de esperança, e eu digo isso sempre, sabe? Eu sou uma pessoa muito de esperança. Eu sempre, assim, todo filme de esperança mexe muito comigo, porque eu acredito no amanhã, eu acredito que as pessoas vão se transformar, eu acredito muito de que a gente pode construir um novo dia, e que as lições diárias, inclusive das dificuldades, elas nos ensinam a cada momento a ser uma pessoa melhor. Eu penso muito isso. E eu até digo, lembrando aqui, né, Aristóteles dizia, professora, que a esperança é o sonho dos acordados. Então, assim, que a gente mantenha viva, né, essa esperança de que não só esperar passar esse momento, mas que a gente tenha, cada dia desse momento que a gente vive, a esperança e a fé de se reinventar e de buscar novas saídas, novas alternativas, porque a gente pôde enxergar nesse momento aquilo que eu falei, que eu acho que a professora também deixou bem claro, essas feridas abertas, eu diria até escancaradas, da educação pública no Brasil. Então, assim, elas se mostraram mais. Esse exemplo que Zé Roberto deu lá de Samambaia, do plano piloto, né? Eu conheço bem, né? Eu morei em Brasília. Realmente é uma coisa abissal. São duas realidades bem distintas, né? Aquelas 20 cidades ali em voltas, é outro mundo, e você ter realmente um primeiro mundo no plano piloto. Então, e no Brasil todo, eu acho que essas diferenças elas se mostraram mais, né? Essas diferenças, essa desigualdade, ela se mostrou mais, e na educação se mostrou por excelência, por ser uma atividade até então onde já se exigia muito sacrifício e muito esforço de quem trabalha com a educação. Então, quando você tem uma atividade onde as pessoas já vivem se reinventando há décadas, superar dificuldades de todas as ordens, né? De todas as ordens, né? Eu sempre digo que a escola falta tudo. A escola só não falta amor pela escola.
esse componente, enquanto ele existir, a gente tem esperança de que a gente um dia possa ter uma educação, digamos, mais respeitada, né? Uma educação mais reconhecida, aí eu falo por toda a sociedade, não estou falando só de poder público ou de governos, em qualquer esfera, mas eu digo por toda a sociedade, pelos pais, pela comunidade, né? Por todos os atores que integram a sociedade. Então, eu finalizo aqui o meu agradecimento e passo a palavra para a senhora se despedir aqui da sua sala de aula, né? Com o meu orgulho imenso de ter a oportunidade de conhecê-la e de saber que a gente tem pessoas e que a gente descobre a cada dia e conhece mais. Aqui já tem alguns que eu conheço, obviamente, que lutam e que estão pensando e vivendo esse amor pela educação. Com a palavra, a senhora, professora. Ok, muito obrigada. Foi um prazer. Me senti super honrada de conversar com vocês. Eu acho que deu tudo certo, né? Acho que eu consegui passar para vocês. Então, eu gostaria só de dizer que a educação é isso, gente. Não vamos jamais perder, né, esse amor, né? Porque é ela que transforma, é ela que muda tudo, é ela que faz com que a nossa vida se reinvente, né, a cada momento. Então, eu também sou de uma família de professores, eu costumo dizer que a educação está na minha alma e está no meu sangue. Porque meu pai era professor, meu irmão professor, meus tios, minhas tias, todos da área da educação. Então, eu nasci, eu vivi, convivi com pessoas da área da educação a minha vida inteira. E como falei, são 39 anos de sala de aula. Nunca saí um único ano da sala de aula. E conheci todos os tipos de alunos possíveis, né? Do estadual, da escola pública, do federal, do particular, da escola privada. Então, assim, eu tenho um olhar, e como eu aprendo com eles não imaginam o quanto eu aprendo com eles todos os dias, né? E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz, agradeço muito o convite, me senti honrada, gostei muito de ter debatido com vocês. Boa noite. Boa noite, professora. E agradecer a presença de todos e, mais uma vez, agradecer a brilhante palestra da professora Ana Lídia. Obrigado a todos, boa noite.